Olá, ouvintes da Rádio USP, Tadjahal. Como é que se comemora o Ano Novo Chinês? Qual é o ritual da véspera? Será que eles fazem uma ceia? Que tipos de pratos são servidos tradicionalmente neste período? E os envelopes vermelhos? É verdade que pais e avós colocam dinheiro dentro de envelopes vermelhos que são presenteados aos filhos e netos? Vamos aprender com a professora Xu Yu alguns costumes importantes dessa festa que pode durar até 15 dias. O primeiro dia do Ano Novo no calendário lunar chinês, esse ano é 17 de fevereiro. Então, nesse exato momento, aproximadamente uma semana antes, muitos chineses aproveitam para fazer uma mega faxina. Além disso, as cidades já estão todas enfeitadas. A propósito, não se espante se entre as decorações você encontrar a foto do personagem Draco Malfoy do filme de Harry Potter. Pois é, Malfoy se transformou em um símbolo de sorte no ano do cavalo. Mas quem nos conta essa história é Carla Oliveira, editora do Momento China. Para descobrir, fique com a gente na próxima meia hora. Eu sou a jornalista Márcia Carini e fico muito feliz com a sua companhia. O programa Momento China começa agora com a professora de chinês Xu Yu. Ela também é psicóloga, formada aqui pela Universidade de São Paulo e chegou ao Brasil com 5 anos, o que a faz refletir com muita propriedade sobre a cultura dos dois países. Xu Yu, muito bom ter você com a gente na Rádio USP, te agradeço demais. É um prazer todo meu, Márcia. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre as tradições da comemoração de Ano Novo. Eu começo com o básico. No Brasil, nós vestimos branco para passar o Ano Novo. Qual é a cor do Ano Novo chinês? Ah, isso acho que a galera sabe, né? É vermelho a cor favorita dos chineses. Nós temos a noite do Ano Novo e é só aquela noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Na China, essa festa dura mais tempo. Por quê e como é isso? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque tem a noite do Ano Novo, sim, que é o foco da comemoração, né? A gente se reúne para fazer uma janta, é a janta do ano, né? Em família. Então imagina como que é caótico o trânsito da China naquela semana. Daqui a pouco já vai ser. É assim, se você for viajar para a China, evite o ano novo, a não ser que você chegue lá já com uma boa antecedência, e porque imagina a China toda indo para casa. É assim, e tem que ir porque é a janta do ano, né? A família se reúne, não importa onde estejam. E aí depois vem todas as comemorações do ano novo que podem durar 15 dias as nossas comemorações. E claro que para quem trabalha não vai ter tudo isso de férias, né? A gente volta geralmente no dia 5, dia 6, né? No quinto ou sexto dia do ano novo, mas as comemorações mesmo têm esse prazo todo de 15 dias. Tá, então a gente tem essa noite de Ano Novo. Então vamos falar um pouco sobre ela. Quais são os pratos que normalmente são oferecidos e servidos na noite de Ano Novo? Boa, Márcia. Olha, para a gente falar sobre a comida, é muito interessante entender que o povo chinês é um povo que gosta muito de brincar com a sonoridade do nome das comidas. Então, muitas vezes a simbologia em si é mais importante do que o prato em si, sabe? Então, são vários pratos, tem alguns que a gente tradicionalmente sempre vai comer, e muitos deles são doces. Então, por exemplo, tem um doce, traduzido muitas vezes como bolo do ano novo. Em chinês é nian gao, nian de ano, gao de bolo, mas também é a mesma pronúncia de alto, ou de subir, né, de progresso. Então, imagina, a simbologia é essa: você come esse bolo, o seu ano vai subir para o melhor, né? Nesse sentido. Então é daí que vem o fato das pessoas comerem peixe na noite do Ano Novo Chinês, porque peixe se pronuncia yu, que é o mesmo som da palavra excedente em chinês, fartura, né?
E tem também o rolinho primavera, que a gente identifica imediatamente como comida chinesa e que é servido nessa época do ano também. Porque, lembrando o ouvinte, a época de comemoração do Ano Novo Lunar coincide com o que os chineses chamam de recepção da primavera, ou seja, é o fim do inverno que se anuncia. E tem também o jiaozi, que nós chamamos de gyoza, né? Aliás, a tradição de comer jiaozi na noite de Réveillon, ou para usar aqui uma palavra chinesa, chuxi, tem uma história ótima, com várias versões. A que eu conheço tem a ver com um monstro que não gostava de barulho. Conta pra gente essa história. Tem mesmo. E gira em torno da cor, dessa noite reunida, né? A história do Nian Shou, literalmente o monstro do ano, né? Então, diz a lenda que tinha esse monstro que morava no fundo do oceano e a cada 300 e poucos dias ele era o ciclo da hibernação dele, né? Aí ele acordava e ia para a terra, né, para a superfície e devorava todos os animais, os seres vivos e as pessoas que encontrava. Então as pessoas se apavoravam e então começaram a fazer essa ceia, que é essa jantar, esse jantar, porque você sabe que muito provavelmente esse monstro já tá vindo. A gente não sabe se vamos sobreviver dessa. Então, vamos reunir a família toda, como se fosse uma despedida, para que, enfim, quando o monstro vier, se a gente não conseguir sobreviver, pelo menos a gente tá aqui se despedindo. Então, pra você ver que começa numa tragédia, né? Numa tentativa de fuga. E aí, um ano desses, né? Tem uma cidadezinha aí que todo mundo já estava se preparando para fugir para as montanhas, porque estava chegando a época que o monstro ia aparecer. Só que veio um visitante, um senhorzinho, né? E veio pedir hospedagem. E todo mundo falando assim: não, vamos correr junto, vamos embora, aqui é perigoso. E o senhorzinho insistia que não, ele não ia embora, ele ia ficar ali. Teve uma família que então o acolheu. Era um jovem que estava cuidando da avó doente, que não ia conseguir escapar, né? Não ia conseguir fugir. Então o jovem falou assim: ah, senhor, já que você não quer ir fugir com o pessoal, então pode ficar na nossa casa, mas eu não garanto que a gente sobreviva amanhã, né? A minha avó, ela não consegue fugir, eu tô aqui para cuidar dela. E aí esse senhorzinho falou assim: fica tranquilo, jovem, vamos fazer guiosa. Então vai lá, prepara o material e pediu para o jovem começar a cortar, né? Tem que ser tudo bem picadinho, cortar na tábua. E era tábua de madeira, que fazia muito barulho com a faca, né? Então mandou o jovem passar a noite toda preparando recheio para guiosa. E ele foi pegar todos os papéis vermelhos e colou na parede, né, de fora, no muro, no portão, né, tudo de papel vermelho. Pediu para vestir de roupa vermelha também, né? E por fim, ele começou tem essa versão, né? Começou a cortar e a queimar bambu, que fazia uns barulhinhos, né? E aí chegou o monstro, né, todo esfomeado, mas assim que ele chegou perto da casa deles, os olhos ficaram muito irritados com a cor vermelha intensa. Imagina ele saindo do fundo do oceano, né? Era essa a história. E aí seu ouvido também não aguentava tanto barulho, de barulho na tábua, era um tu constante e a queima de bambu. E tudo isso irritou tanto o monstro que ele foi embora. Nunca mais voltou para esse vilarejo. Depois de alguns dias, voltou todo mundo e ficaram espantados em encontrar, né, o senhorzinho, o jovem, né, e a avó intactos. E aí eles ensinaram a forma para expulsar. Por isso, né, todo ano novo a gente faz a ceia, a gente come guiosa. Então, guiosa é uma das comidas que não pode faltar, né, para as famílias mais tradicionais. Claro que hoje em dia tem versões super adaptadas, né, tem ceias prontas e tudo, mas raiz mesmo a gente faz guiosa, inclusive. E coloca até em algumas guiosas sortidas, ou em somente uma moedinha. Então, quem comer uma guiosa com a moeda é porque esse ano você vai ganhar muito dinheiro.
Falando em moeda e dinheiro, tem os envelopes vermelhos. O que são exatamente os envelopes vermelhos e em quais dos dias de festa de Ano Novo eles são oferecidos como presente? É um envelope vermelho mesmo, por isso que ganha esse nome, tá? Em chinês é Hongbao, literalmente envelope vermelho. E se coloca dinheiro dentro, né? Ninguém recusaria, né? E aí, na verdade, quando a gente dá o envelope vermelho, não é o dinheiro que a gente está entregando, e sim toda a simbologia, novamente, né? A importância da simbologia, que é a bênção. É como aqui no Brasil os pais, os avós abençoam, né, os netos, os filhos. É nesse sentido também. Então, geralmente, naquela ceia do Ano Novo, onde se reúne toda a família, os filhos e os netos fazem uma fila, né, para receber o envelope vermelho dos avós. E a coisa mais fofa, né? Então, os netinhos vão lá, se ajoelham em frente aos avós, precisam falar palavras boas, né? Desejando saúde, fortuna, muita paz, tranquilidade para os avós e tudo. E aí os avós abençoam os netos e dão o envelope vermelho, né? E aí os netos agradecem. Então tem todo um ritual muito carinhoso. Então imagina, é, como os avós vão precisar guardar bastante dinheiro para dar de envelope vermelho no ano novo. É muito dinheiro dado. E em contrapartida, os filhos crescidos, então, por exemplo, eu tenho 30 e poucos anos, então eu já não vou receber mais envelope vermelho dos meus pais. Pelo contrário, eu devo dar para eles, como esse símbolo de gratidão, né, por eles terem me criado. E claro, eles vão dar para o meu filho, então acaba compensando a conta. É um momento divertido porque a gente acaba brincando no final para ver. Aí, esse ano você ficou no preju ou você ganhou? Depois as pessoas abrem e comparam. Eu ganhei mais, tinha mais, a vovó deu mais Ah, dinheiro para mim do que deu ô, para você. por isso que para evitar isso tem que ser tudo igual. Tem que ser tudo igual, senão dá briga. Muito É bom. bem isso mesmo. Aí, inclusive, rola, né, apostas de vamos ver quem vai ganhar mais dinheiro esse ano, né? De envelope vermelho. Então, é uma alegria para as crianças e um coração apertado para quem precisa preparar todos esses envelopes. Aqui no interior de São Paulo existe um costume chamado Bom Princípio, que é um dinheiro que os mais velhos dão aos mais novos no primeiro dia do ano. E normalmente no dia 31 de janeiro, aqui no Brasil, a gente ainda está com decoração de Natal, né? Na China, como é que as pessoas decoram a casa para essa época do ano? Tudo vermelho que você pode imaginar. Mas claro que com os retoques dourados, amarelos, roxo, para ficar bonito. A gente tem uma arte de recorte. Em chinês chama-se chuanhua, literalmente flor da janela. Então são artes cortadas para você colar na janela, ficar uma lindeza. A gente também decora com uns pingentes, bonecos, geralmente com o horóscopo do ano, né? Esse ano vai ser o cavalo, então você vai ver na China um monte de bonecos de cavalo sendo vendido. E nos portões, em qualquer porta que você quiser dentro da sua casa, também pode colar os dísticos, que são duas frases, geralmente, né, com rima, que são versos que falam de bom presságio, desejando boas coisas para o ano novo. E aí na porta tem os dois dísticos laterais e mais um, né, em cima, tá? Então é composto por três. O de cima você pode entender como um título, um tema, né? E além disso, você pode também encontrar escritas chinesas em folhas vermelhas. Então, por exemplo, de algum ideograma, fortuna, ou de frases curtas, por exemplo. O pessoal faz muitas frases juntando com o horóscopo do ano. Então, Ma, de cavalo. Então, a frase que você vai ver muito por aí esse ano é Ma Dao Cheng Gong, que é uma expressão que significa que o sucesso vai chegar muito rápido, como o cavalo, né? Galopando, né?
A gente já vai continuar a conversa com a professora Xu Yu, mas eu vou aproveitar esse tema dos cartazes que ela citou, que tem ideogramas usados na decoração, para chamar a Carla Oliveira, que também é editora do Momento China. Ela preparou um vídeo sobre o incrível caso de Draco Malfoy, personagem do filme de Harry Potter, que virou símbolo de sorte no ano do cavalo. Carlinha, que história é essa com o Draco Malfoy na China? Internautas assim do mundo inteiro estão ficando muito interessados com isso porque viralizou nas redes sociais a imagem do personagem Draco Malfoy como um símbolo de boa sorte. E para quem é fã de Harry Potter, né, sabe que o Draco é um inimigo ali do Harry Potter, ele é uma pessoa, não é uma pessoa muito boa. Então, por que que ele tem esse símbolo de boa sorte pro ano do cavalo, né? Então é muito interessante. E afinal, por que isso? Desvende-nos esse mistério. Os chineses gostam muito de sonoridade das palavras, então sempre que alguma palavra remete a outra, né, seja num sentido positivo ou num sentido ruim, de sorte ou azar, eles gostam muito. E o nome do Draco Malfoy em chinês é Ma Erfu. O Ma significa cavalo, que faz então uma referência ao ano do cavalo, né, que vai se iniciar ali pelo zodíaco chinês. E o Fu, que significa prosperidade e boas fortunas, é o caractere, né, mais auspicioso do chinês. É muito comum a gente ver nas decorações do ano novo também. Então, as pessoas estão fazendo algumas brincadeiras, né, usando o nome dele, para chamar boas oportunidades e boa sorte para esse ano que se inicia. E esse ideograma de Fu, a gente vê muitas vezes colocado de ponta cabeça na porta das casas. E aí vai mais um, entre aspas, jogo de palavras, porque em chinês o som Tao é usado para algo de ponta cabeça, mas também é usado para o verbo chegar. Então, o Fu de fortuna, de ponta cabeça, Tao, pode significar algo como venha a fortuna, né? Que venha a fortuna, ou que chegue a fortuna. Essa é a riqueza da língua chinesa que a gente recomenda todo mundo a estudar. Agora, Carlinha, para quem não estuda chinês ainda, uma coisa é ouvir você falando sobre os ideogramas, explicando a similaridade dos sons. A outra coisa é ver os ideogramas e a carinha do Draco Malfoy nas decorações. Como é que o ouvinte pode assistir ao vídeo que você fez sobre o assunto? Lá no Instagram e no TikTok do Momento China, @Momento China nas redes sociais, eu gravei um vídeo também explicando essa história, explicando tudo que eu expliquei aqui, mas com as imagens. Então vocês podem ver como que está sendo tratado e também tem, né, os ideogramas, tem uma explicação um pouco mais aprofundada. Muito bom, Carlinha. A gente vai acompanhar então nas redes do Momento China o seu vídeo sobre o incrível caso do personagem de Harry Potter que se transformou num símbolo de boa sorte para o ano do cavalo. Te agradeço mais uma vez por você ter estado com a gente aqui na rádio. Eu que agradeço e feliz ano novo chinês para todos, feliz ano do cavalo. Você está ouvindo Momento China USP. Voltamos à nossa conversa com a professora Xu Yu, que hoje nos fala sobre alguns costumes de comemoração do Ano Novo na China. Dentre as preparações da casa, para além da decoração, tem uma história de limpar tudo, né? Eliminar as coisas velhas. Como é isso para os chineses? É a faxina, né? A limpeza geral que a gente faz, sabe? É um momento para você limpar debaixo da cama, debaixo do tapete, atrás do armário, dentro dos armários, porque ainda nessa simbologia de expulsar a má sorte, você tem que se organizar internamente, tirar as sujeiras para renovar. Porque todo ano é visto como um ciclo novo, né? Então é um ótimo momento para você por meio da limpeza, da faxina geral, também rever o ano, refletir, reorganizar suas coisas. E dessa forma a gente também está reorganizando a nossa mente para se preparar para o ano novo. E é por isso que tem, então, depois aquela história de que não pode limpar a casa após o Ano Novo.
Sim, porque teoricamente a casa já tá bem limpa, né? Pra começar. E segundo, eles falam assim que no ano novo chega os deuses da fortuna, da saúde, da riqueza. E aí, se você varrer o chão, é como se você estivesse expulsando, né? E então quando vem visita, a gente não vai ficar varrendo o chão, certo? A visita vai se sentir meio incomodado. Mesma lógica. Então, no ano novo, a gente evita fazer muitas, né, mudanças ou ficar mexendo muito, limpando muito. Para as famílias mais tradicionais, eles nem lavam a louça na noite da ceia, no primeiro dia do ano novo. Deixa ali que depois a gente lava. Melhor lavar depois do que correr risco da fortuna e ir embora, E né? escorrer pelo ralo, né? Exato. O que é curioso é que no período de Quaresma, para o cristão, que é o período entre Carnaval e Páscoa, também não se varre a casa. E eu estou falando aí de costume muito antigo, as pessoas mais jovens nem conhecem esse costume. E coincide, de uma certa maneira, com Exato. o mesmo período agora de Ano Novo Sim, sim. chinês. Isso é muito Que curioso. curioso, muito curioso, muito É. curioso. Sim, sempre tem um jeitinho para burlar, né? E se sujei, não é? E aí é só varrer de fora para dentro. Então, da porta de casa, você varre para dentro de casa que tá tudo bem. Que daí você não está expulsando a boa sorte que chegou nesse ano novo. E tem a mesma Isso. coisa de lavar o cabelo. Algumas pessoas não lavam o cabelo no primeiro dia do ano novo. Exato. Além disso, por exemplo, não é bom você ser acordado por alguém no primeiro dia do ano novo, né? E jamais cobrar dinheiro de alguém no primeiro dia do ano novo, porque o outro vai se sentir muito ofendido. Ser cobrado no primeiro dia do ano novo meio que simboliza que o seu ano vai ser assim, cheio de cobranças ou cheio de conta para pagar, né? E se você for acordado para alguém, mesma coisa. Os chineses entendem o primeiro ano como é, um bom início que vai determinar como vai ser o fluxo do resto do ano. Fazer coisas boas, positivas e manter a sorte que chegou. Agora, a gente está falando do Isso. primeiro dia do ano e a gente ainda tem uma continuação da festa, que eu quero chegar até a Noite das Lanternas e entender o que é a Noite das Lanternas. Certo. Como na véspera do ano novo, uma coisa que a gente ainda não falou, muitos de nós varam a noite, passam a noite sem dormir, porque também reza a lenda que quando os filhos passam a noite acordados, né, é, em troca desse nosso cansaço, né, os nossos pais ganham anos de vida. Então é um jeito muito chinês de amar, né? Trocando o próprio cansaço para o bem do outro, né? Um amor silencioso que se faz. Então, por isso também que no primeiro dia do ano você pode dormir à vontade, porque você não dormiu na noite anterior, né? Então, nesse primeiro dia, depois que você acordar, geralmente fazemos visita ou recebemos visita. Dia 2, dia 3 são dias para receber e visitar pessoas queridas. Para algumas pessoas mais religiosas, também são dias que os templos vão estar lotados de gente pedindo por bênção, né? Rezando, levando oferendas. Nas ruas você vai encontrar sempre dança de leão, de dragão, né? Isso é muito, muito feliz, né? As ruas. E aí isso vai indo até o quinto dia, que geralmente as lojas voltam a funcionar, né? Então, até o dia 15, o Festival da Lanterna, tá válido você desejar ano novo, tá válido você fazer visitas, e é isso. O Festival da Lanterna, ela então é o que encerraria esse período de comemoração de Ano Novo? Exatamente. E ele seria comemorado mais pelas crianças, porque aí tem filmes, desenhos que a gente vê o Festival da Lanterna, né? Sim, acho que o Festival da Lanterna ficou muito famoso justamente pela simbologia das lanternas que foi levado para os desenhos animados, né? É. E é uma coisa muito bonita de ver, sim. Geralmente nesse dia, depende muito da localidade também, mas tem festas muito bem enfeitadas na rua mesmo, com um monte de, às vezes, balões, né? Às vezes
uns bonecos, umas artes assim, dança, muita dança, canções, e aí as pessoas comemoram junto com muita comida também esse 15º dia do ano. Então é um dia para passear, para ver esses enfeites de balão, né, que são bem pomposos, e, e encerrar esse ciclo do ano novo. O professor Gabriel Guarino, aqui da USP, que inclusive me indicou seu nome para essa conversa, estuda as comunidades de imigrantes e como eles preservam a sua cultura original. E ele fala do quanto no Brasil as performances das danças do leão e do dragão, hoje feitas por brasileiros, são elogiadas pelos chineses. Aqui, normalmente, os artistas que se apresentam são estudantes de Kung Fu ou de outras artes marciais. Na China é assim também? Na China, eles têm escolas próprias de dança de leão, dança de dragão e de leão. E eu não diria que necessariamente são estudantes praticantes de Kung Fu, mas para poder fazer essa dança, precisa ter uma certa base física, pelo menos, né? Você tem que ter um domínio, né, para dar alguns passos, uns saltos. É que também depende da escola. Tem várias escolas, vários estilos. É que nem dançar carnaval, a cada escola é um jeito, né? Então, a dança de dragão, de leão, também existem vários estilos do norte, do sul, cada um é um pouco diferente. E aí, no Brasil, acaba sendo muito mais performado por alunos de Kung Fu que já têm esse conhecimento cultural também, esse interesse. Chuí, agora você está em viagem de família para comemorar o Ano Novo, então eu quero te agradecer por essa entrevista concedida do outro lado do mundo. E eu aguardo o seu retorno para que a gente possa conversar e fazer outros programas aqui na Rádio USP. Eu já sei, por exemplo, que além de professora de língua chinesa, você é psicóloga formada pela USP e que tem uma leitura que une confucionismo e psicologia. Então, em breve eu quero ter você aqui novamente. Obrigada, Márcia, pelo convite, foi muito gostoso. Na semana passada, nós falamos sobre as simbologias do cavalo de fogo. Agora, nós complementamos com os costumes de comemoração do Ano Novo. Se você quiser ouvir novamente esses e todos os outros episódios do programa, acesse os agregadores de podcast e as páginas do Jornal da USP. Se você quiser ver os vídeos com as entrevistas, siga as redes sociais do Momento China. Por lá, todo dia tem conteúdo novo para você aprender mais sobre cultura chinesa. Aqui na rádio, nosso programa é semanal e eu estou sempre aguardando as suas pautas. Agradeço o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Eu sou a jornalista Márcia Carini, espero você na próxima quarta-feira, às 1h30 da tarde. E hoje eu finalizo o programa com uma canção tradicional chamada Gongxi Gongxi. Ela foi composta em 1946 por Chen Kexin, inicialmente como um hino de parabéns à nação chinesa pela vitória na guerra de resistência contra a nação japonesa, mas depois virou símbolo de sorte para o Ano Novo. Deixo vocês com Gongxi Gongxi. Até breve, ou em chinês, 再见。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，真是好的消息。温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜！ Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.